7 de setembro de 2021. O Bolsonaro, com uma multidão, a maior manifestação que o Brasil e o mundo já viu, subiu o tom contra o Supremo Tribunal Federal. Disse que ia cobrar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e que ia partir com tudo para cima. O ministro Ciro Nogueira, hoje, que é senador, chegou no Bolsonaro e falou: você não pode fazer isso. Se você fizer isso, terá graves consequências. Recua, Bolsonaro. Bolsonaro não queria. Para convencer o Bolsonaro, o Ciro Nogueira chamou o Michel Temer, o mesmo cara que pôs o Alexandre de Moraes. O Michel Temer dialogou com o Bolsonaro e no outro dia veio aquela famigerada carta que incomodou muito quem era apoiador do Bolsonaro. Os caminhoneiros já tinham até sinalizado que iam parar. Pediram o recuo e aí tudo aquilo que o Bolsonaro falou que ia fazer, recuou, acabou. Mas se você acha que 2026 está longe, peraí, meu pequeno gafanhoto, tá logo ali. E adivinha quem reaparece para dar os caminhos de 2026? Ele, o próprio Michel Temer. A promessa é clara: acabar com o PT de vez. Dessa vez, tem que eliminar o PT. Mas também não quer o Bolsonaro. E aí, o Michel Temer aparece com uma nova articulação. A gente vai falar disso aqui. Outro ponto, vamos falar de STF também, uma matéria do Metrópolis. O que aconteceu ontem? Mais gente resolveu destoar do ministro Alexandre de Moraes. Parece que o ministro Alexandre de Moraes reina absoluto. O que ele fala no STF é lei para o STF, para o resto do Brasil inteiro, e se depender dele até para o mundo inteiro que tem que estar abaixo dele. Só que parece que dessa vez não foi bem assim. Já que a gente está falando de ex-presidentes, teve um caso aqui que gerou divergência do Mendonça, gerou divergência do Fux e também até do Gilmar Mendes. Bateu de frente com Alexandre de Moraes. Pois é, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Outro ponto que eu quero tentar discutir com vocês nesse editorial ainda é o apagão que está acontecendo lá na Europa. Rapaz, estão falando em ataque cibernético, estão falando aí em altas coisas sinistras, o fim dos tempos. Será mesmo? Será que é um ataque da nova ordem mundial? A gente vai falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Pessoal, mas antes da gente continuar, você deve ter percebido que tá um pouquinho diferente aqui, o logo aqui, né? Olha só, a gente sabe que o mundo tá vendo os momentos desafiadores que o Brasil vem passando, o mundo já está observando isso, até a mídia internacional já vem apontando críticas, né, para a atuação do Supremo Tribunal Federal, a concentração excessiva de poder, é o que a gente viu lá no The Economist. A gente está vivendo um ciclo de perseguição. Enquanto isso, a imprensa brasileira, essa velha mídia, ela vem criando umas narrativas que são cuidadosamente articuladas para manter o sistema, né, para distorcer os fatos. É por isso que eu tenho boas fontes de informação. E se eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar. Nesse cenário, a gente não pode confiar na grande mídia, a gente precisa confiar numa mídia que realmente faz a diferença, né? Que é comprometida com a credibilidade, comprometida com a seriedade. E eu encontrei isso, né, em algumas revistas, uma das que eu posso citar melhor é a Gazeta do Povo. Então é por isso que vira e mexe eu estou aqui fazendo a divulgação da Gazeta do Povo para vocês, porque realmente é uma mídia que eu sigo muito. Eu recomendo que vocês leiam. E quem puder assinar, assine a Gazeta do Povo. É um jornal independente, não faz com chavo com o governo, tem coragem de expor a realidade, muitas vezes ocultadas, assim como a linha editorial aqui do nosso canal. É um jornalismo consciente, eu gosto disso, com pautas relevantes, né, mais de 100 anos de história, então eu recomendo muito. Nesse mês agora, a Gazeta do Povo completou 525 anos, né, do descobrimento do Brasil, né, tá comemorando, né, o descobrimento do Brasil. E aí eles fizeram um e-book, e nesse e-book ele trata da história não contada. O nome do e-book é A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Tá? É muito bom o e-book, eu mesmo já li. E tem mais, se você fizer assinatura, olha a promoção que eu consegui para vocês. Se você fizer assinatura, você vai garantir o acesso ilimitado ao jornal, você vai receber o acesso ao e-book e mais 30 outros livros muito bons. E, cara, você vai pagar R$ 1,90 por mês, R$ 1,90 durante os 6 primeiros meses. Então, você está vendo que tem o QR Code aqui, é só você apontar o seu celular para ele, ou então na descrição eu deixei aqui para vocês, ó, gazetadopovo.com
Sandro. É só você clicar aí. Cara, Gazeta do Povo realmente é muito bom, tá? Tô conseguindo para vocês aqui 90% de desconto para você ser assinante desse jornal, tá? Não aceita narrativa pronta, garanto muito mais a você, que é muito melhor do que você assinar Globo News, do que assinar CNN ou qualquer outro. Gazeta do Povo realmente é um jornal que eu gosto e faz a diferença, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar de notícia agora. Presta atenção, matéria do Metrópolis Política. O ministro Fux, o Gilmar Mendes e o André Mendonça divergiram do Alexandre de Moraes sobre a prisão do Collor. Embora o plenário virtual tenha decidido manter a prisão do Collor, ou seja, o Collor vai se manter preso, mas eu não duvido muito que daqui a um mês, mais ou menos, ele já está indo para uma prisão domiciliar, alguma coisa assim, né? Mas eles divergiram, então, tanto o Gilmar, quanto o Mendonça, quanto o Fux queriam a liberdade do Collor. Uma vez que eles entenderam que se a Lava Jato não valeu para os outros, por que tem que valer para o Collor também? Não faz sentido. Isso mostra que aquela hegemonia do Moraes, depois do distanciamento do Fux, começa a enfraquecer um pouquinho mais. A gente está vendo isso, inclusive, dentro dos pleitos do 8 de janeiro. O recuo que eu estou vendo por parte do STF em alguns casos, né, justamente para dar uma forma de blindagem ao próprio Alexandre de Moraes. Olha só essa matéria do Metrópolis. Por 6 votos a 4, o STF decide por manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Então, foram 6 a 4. A prisão foi determinada, né? E votaram a favor da prisão o Alexandre de Moraes, o Luiz Roberto Barroso, o Flávio Dino, o Fachin, a Carmen Lúcia e, impressionante, o Dias Toffoli. Esse foi o mais impressionante, porque o Dias Toffoli é o cara que liberou todo mundo da Lava Jato. Mas nesse caso, com o Collor, ele manteve a prisão. Já os ministros André Mendonça, Fux, Gilmar Mendes e o Nunes Marques votaram a favor da soltura do ex-presidente Fernando Collor. Por fim, o ministro Cristiano Zanin se declarou impedido, como costuma fazer em processos ligados à Lava Jato. Pelo menos tem coerência, né? Deveria se declarar impedido também no processo do Bolsonaro para ter mais coerência ainda, né? Deveria se declarar impedido. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar aqui. Essa é de cair o U da Boom, né? Você já deve ter visto esse termo, essa fala pejorativa, porque essa aqui é para acabar. Olha o que aconteceu. Integrantes de facção, do primeiro comando lá, tenta redistribuir o processo após decisões desfavoráveis de Nunes Marques. A defesa de um dos integrantes do primeiro comando, que está preso em uma penitenciária do interior de São Paulo, pediu ao Supremo Tribunal Federal que pelo menos 2 processos fossem redistribuídos a outros magistrados, após 6 decisões favoráveis dadas por Cássio Nunes. A revelação do pedido foi feita nessa segunda pela própria Gazeta do Povo, em resposta a uma apuração do site Metrópolis, que aponta que Rodrigo Felício, um dos integrantes do alto escalão da facção criminosa, teria articulado dentro da prisão uma tentativa frustrada de reunião de seus emissários com um magistrado. Deixa eu resumir esse negócio para você, esse bagulho doido aqui. O Cássio Nunes está dando decisões desfavoráveis aos criminosos de facção. E aí, eles queriam articular para redistribuir o processo para cair para outros ministros do STF, que seriam mais favoráveis à facção. Agora, a grande dúvida que fica é: quem são esses ministros? E o pior é que quando perguntaram para o STF, o gabinete do Cássio Nunes, os assessores falaram: não, é verdade, a galera da facção veio aqui para tentar jogar para a mão de outros ministros, mas não falou quem, porque esses outros ministros vão ser mais benevolentes ao primeiro comando. É esquisito ou não é? Só fala pra mim, tá? Vamos lá. Matéria da CNN. Essa matéria aqui é de 10 de setembro de 2021. O que aconteceu? Ligação de Temer foi decisiva para recuo de Bolsonaro. Entenda a cronologia. Depois do 7 de setembro, o presidente pediu para o seu antecessor no cargo uma avaliação sobre a repercussão dos atos, o Michel Temer. Alguém tem dúvidas que o Temer manda no país? Se alguém tem dúvidas aí, me explica o porquê. Tá? Porque na minha convicção, hoje o todo-poderoso vampirão é que manda no Brasil inteiro aí.
Não tenho dúvidas disso. Mas vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender essa loucura toda. É o seguinte, o Temer, depois do 7 de setembro, articulou com o Bolsonaro e abaixou, né, a pressão que o Bolsonaro estava fazendo contra o STF. O Bolsonaro, durante a manifestação de 7 de setembro, a mesma que deixou ele inelegível, ele falou altas coisas sobre o Alexandre de Moraes e falou que ia cobrar o impeachment. E aí os caminhoneiros falaram que iam parar. Lembra disso? Pois é. Hora que os caminhoneiros falaram que ia parar, o Bolsonaro... Opa! Não para não. Não para. Continua. E aí todo mundo ficou indignado. O Bolsonaro perdeu um monte de apoio, um monte de gente chamou o Bolsonaro de covarde. O lance é que essa articulação foi feita pelo Ciro Nogueira, que era ministro do Bolsonaro na época, hoje é senador da República, junto com o Michel Temer. Eles articularam para que o Bolsonaro não tomasse medidas contra o Alexandre de Moraes. Ou então, se você vê o resultado de hoje, o Michel Temer é que articulou para que o Bolsonaro não fizesse nada lá em 7 de setembro. Ponto. Tá? Mas por que eu tô voltando aqui? Porque o Michel Temer volta agora para a articulação. E hoje a estratégia ela é muito bem desenhada. Qual é a estratégia? Vamos acabar com a polarização. Vamos tirar o Lula do lado, vamos tirar o Bolsonaro também. Se o Lula quiser concorrer, ele vai concorrer, mas ele vai perder a eleição, ele vai ser humilhado, porque nós vamos criar uma grande frente ampla de centro-direita. E aí tem alguns nomes, Ratinho, Zema, Tarcísio, Caiado, enfim, tem uns nomes de centro e direita que são flertados pelo Michel Temer. O que acontece? Olha só o que o Bruno Perini postou aqui e eu achei mais fácil aproveitar a postagem dele. As peças do tabuleiro político começam a se movimentar para as eleições de 2026. Ao que tudo indica, a esquerda segue confiante em um quarto mandato de Lula. E aí vem a publicação, reeleição de Lula é dada como certa e aliados já discutem o quarto mandato. Ou seja, parece que a esquerda não tem ninguém para substituir o Lula. Não existe nome que a esquerda votaria se não fosse o Lula, tá? Ponto. Há quem articule e diga que poderia ser o Flávio Dino, mas ficaria feio demais se ele saísse do STF, tentasse, depois regressasse, ou já se tem um questionamento muito grande da interferência do STF nas eleições, do TSE nas eleições, imagina com o Dino que tem a articulação ali, né? Mas, enfim, tudo leva a crer que a esquerda vai ter Lula como candidato. Vamos lá. Mas o que acontece? Paraná Pesquisas. Rejeição a Lula cresce e supera 57% dos brasileiros. O levantamento divulgado nesta quarta-feira indica queda acentuada na aprovação do governo federal. Ou seja, enquanto o núcleo do PT diz estar certo da vitória, a popularidade do governo segue em queda. Quem está sendo enganado nessa história? O povo ou os petistas que estão enganados? Ou o povo que não interessa o processo eleitoral e as cartas já estão marcadas? Ou será que os petistas estão programados para... estão apostando numa coisa, né, numa decisão utópica onde eles vão perder, né? Este é um ponto interessante. E aí continua aqui a publicação. Do outro lado do espectro político, Bolsonaro segue inelegível até o momento. E ao que tudo indica, vai permanecer inelegível, tá? Pode ser, qualquer coisa pode acontecer, tá? Qualquer coisa, eu não duvido em mais nada da República Tupiniquim. Qualquer coisa pode acontecer, mas até o momento, Bolsonaro está inelegível. Mas Michel Temer começa a articular uma candidatura ampla de centro-direita, tá? Michel Temer articula aliança entre Caiado, Tarcísio, Zema e Ratinho. O objetivo é reunir as propostas das quatro estabelecidas num único documento e bancar apenas um candidato a presidente da direita e do centro. Qual que é a ideia? Um candidato de centro-direita. Tá? E aí vocês vão ver minha opinião, se eu concordo com isso aqui ou não. Qual que é a ideia? Todos os quatro sentarão nessa conversa, estabelecerão um projeto e esse projeto vai ser encabeçado por são 4 governadores. Será o presidente, outro será o vice, e aí nós temos os demais, né, que serão a base de apoio para que esse grupo de centro e direita tenha pressão suficiente para vencer
as eleições em 2026. E aí vem uma matéria que é Alô Bahia, né? Michel Temer articula aliança para combater Bolsonaro e Lula em 2026. E aí diz aqui, ó, outubro de 2026 parece longe para você? Pois não é para Michel Temer. O ex-presidente está se movimentando nos bastidores para dar as cartas da próxima eleição. O ex-presidente tem trabalhado para unir 5 governadores em uma aliança capaz de enfrentar a polarização entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o Temer vem articulando aqui para colocar uma aliança onde nem Bolsonaro e nem Lula. Ele entende que se for Bolsonaro, o Bolsonaro entraria na questão da polarização com rejeição, então ele acabaria perdendo. E aí entra alguns pontos aqui. Quem seria o nome, né, que poderia ser a representação hoje, né, o apoio do bolsonarismo? E aí vem uma matéria aqui do jornal Opção, 49 anos. Bolsonaro deve bancar Ronaldo Caiado ou o Tarcísio de Freitas para presidente, e a disputa fica entre 2. O Ratinho Júnior, o Eduardo Bolsonaro e o Romeu Zema estão cada vez mais fora do páreo. O sucesso na segurança pública é o grande trunfo do governador goiano. Conversas de bastidores. O Caiado, ele não é contra o sistema, vamos ser sinceros. Ele é um cara de centro-direita e ele tem a segurança pública como bandeira ao seu lado. Esse que é um dos maiores problemas do Brasil. Mas ele é centrão, centro-direita, tá? Centro-direita. Muito melhor do que o Lula, não tenha dúvidas. Aqui no estado de Goiás, Caiado é muito bem quisto, tem 80% de aprovação. Tá, o Ratinho Júnior, né, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro e até o próprio Zema, eles ficam ali num limbo. Se eles teriam um nome o suficiente para bater, né, numa eleição. Isso é discussão de Brasília. E aí, se não polarizaria muito. E outra questão, se não é mais interessante por um nome que une fazer exatamente como fizeram com Lula, uma grande união ali para poder enfrentar o petismo. E aí teria Michele como senadora do Distrito Federal, Sebastião Coelho também, são 2 nomes para o Distrito Federal. Então a Michele estaria fora do páreo. Eduardo Bolsonaro, senador de São Paulo, né? E aí o Derrite também. Ou seja, esses nomes estariam articulados para Senado, que é a menina dos olhos do Bolsonaro. Gente que não vai se eleger dizendo que vai pautar o impeachment de Moraes e no final das contas vai recuar, tá? Então, o foco seria pegar todos esses nomes fortes e enfiar esses caras no Senado. E o Tarcísio? O Tarcísio, diferente do Caiado, tem direito à reeleição. E o Márcio França, que tem uma boa articulação política em São Paulo, já disse que quer concorrer como candidato do Lula. E aí acendeu a luz vermelha no próprio Bolsonaro de que, ao sair, Tarcísio deixaria o Derrite como candidato. E aí já estão falando no Nunes lá, né? No Ricardo Nunes, que é um nome fraco. E aí o Bolsonaro teme que o Tarcísio saindo não consiga o estado de São Paulo e perca o estado de São Paulo para a esquerda, que seria uma tragédia. Então, há uma chance maior do Tarcísio não ser o candidato e do candidato ser o Ronaldo Caiado, que é um cara muito alinhado com a ideia do Tarcísio também. É uma possibilidade que vem sendo discutida e aventada, tá? Aí é aquela questão, entre Bolsonaro e Caiado, ninguém nem olha para Caiado, né, dos nomes que tem. Agora, entre Lula e Caiado, com o apoio do Bolsonaro, com o apoio do Temer, com o apoio, né, de ampla gama de governadores, pode ser que o Caiado consiga construir, né, uma estrutura aí para 2026. Não sei se vai acontecer, mas a expectativa hoje é essa, tá? Vamos lá, pessoal, vamos falar do que tá rolando lá na Europa. Tá rolando um apagão muito sinistro lá na Europa. Olha só, isso aqui é uma matéria da Globo, sempre cito a fonte. Vídeo mostra metrô de Madrid sem luz. Espanha e Portugal sofrem apagão. Tá alcançando países, né? Lá em Portugal. Digo, lá na Europa, né? Aqui Portugal e Espanha. Olha só. Olha o estado que tá, pessoal.
Tá vendo? Tudo apagado, os metrôs, sem energia, sem nada. Mas não para por aí, não. Olha esse outro vídeo aqui. Olha só. Como que tá a situação da Europa hoje? Tem mais água, galera. Não tem nada. Não tem um garrafão de 6 litros pra comprar. Não tem água, não tem nada. Olha o caos. Olha o caos que tá. Olha. Meu Deus. Tudo vazio esse Natal. Olha isso. Meu Deus. Olha a situação. Isso aqui é um chinês de onde eu vivo. Olha lá. A galera tudo atrás de pilha, atrás de rádio. Gente, é o caos. Você tá vendo o que tá acontecendo na Europa lá, né? Ou seja, tá realmente, né, outro nível. E aí, olha só, eu vi esse vídeo aqui do Thiago Lima, que eu achei interessante divulgar aqui com vocês. Dá uma olhada na teoria que ele passa aqui. Um apagão massivo em diversos países da Europa acaba de ocorrer. Toda a Espanha enfrenta neste momento uma queda de energia, um apagão que também afeta boa parte de Portugal e regiões do sul da França. A mídia disse que eles ainda não sabem o que está acontecendo, mas eu vou te dizer, eles sabem. Quem é que se lembra de alguns dias atrás que o próprio Emmanuel Macron, presidente da França, enviou para a população um manual. Nesse manual também tinha as instruções de como se fazer um kit de sobrevivência. Novamente, ninguém sabe o que acontecerá nos próximos meses, anos. O que eu quero é que estejamos prontos. E agora, nesse exato momento, eles estão falando em um cyberataque, um ataque cibernético. Estão falando em um dos maiores cyberataques da história. Essa é a preocupação. Quem assiste os meus vídeos se lembra que no ano de 2020 eu falei a respeito de uma matéria do Fórum Econômico Mundial que disse que isso se tornaria cada vez mais comum. Estamos vivendo um ataque silencioso. Apenas aqueles que têm os olhos abertos conseguem enxergar o que irá acontecer. Esse de fato foi um ataque cibernético, mostra a fragilidade europeia. E o melhor conselho que eu poderia lhe dar nesse momento é: busque com todas as suas forças a sua liberdade geográfica, pois isso que estamos vendo é apenas a ponta de um iceberg. Pessoal, é inegável, né, que você tem que ter uma liberdade geográfica, você tem que ter uma segunda residência. Eu, por exemplo, tenho no Uruguai, já estou me organizando para o Paraguai, quero ter. E outra, tenha um outro passaporte. Você viu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de que seu passaporte vai ser apreendido em caso de dívida, né? Os caras lhe tacam uma multa. Não, eu não quero processar o Sandro criminalmente, mas esse cara me incomoda. Eu vou lá e taco uma multa no Sandro. O Sandro não paga, eu vou lá, apreendo o passaporte, ele tá preso, ele não pode sair do país. Se eu precisar mandar prender, tá tudo bem. Então, assim, é viável você ter isso. Eu sei que 5 anos vão se passar. Tenho residência no Uruguai, fico a maior parte do meu tempo lá no Uruguai do que aqui no Brasil. E aí, quando eu tô lá, depois de 5 anos, eu vou pedir a minha cidadania. Para quem tem direito de pedir outra cidadania espanhola, italiana, compensa. Então, assim, hoje, observando tudo isso, não é possível você se ver preso no Brasil sem a hipótese e a possibilidade de sair daqui de dentro. E outra coisa, por que eu trabalho com imigração para o Uruguai? Por que eu defendo a imigração para o Uruguai ou Paraguai? Você entra no carro e atravessa na fronteira. Pronto. Tá? Você não depende de um avião. Se tem um apagão, você vai pegar um avião para ir para onde? Um apagão. Você imagina um avião saindo de voo aqui do Brasil mediante um apagão, né? E olha só a fragilidade da Europa, agora quem dirá, né, aqui do Brasil, da República das Bananas, né? Última matéria que eu quero discutir com vocês, matéria do Globo. Tá dando muita repercussão ainda a questão da Previdência. Olha só. Tentaram colar a pecha no Bolsonaro de que o Bolsonaro é que é o responsável pelo rombo do INSS. Olha isso aqui. Ex-diretor do INSS do governo Lula recebeu 17 milhões e até Porsche de associação alvo da PF. O cara ganhou até Porsche de associação, recebeu 17 milhões de uma associação. Pô, meu irmão, tem coisa aqui errada, né? Tem coisa esquisita. Menos de uma semana após ser deflagrada a operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, novos detalhes revelam os laços entre integrantes do INSS e associações investigadas pelos desvios de até 6,3 bilhões de recursos de aposentados e pensionistas do Instituto. As vítimas da fraude tiveram descontos não autorizados em seus benefícios. Pois é. E aí,
Agora, como é que pode ter sido do Bolsonaro se o diretor do INSS recebeu de associação de agora? Se o presidente do INSS é agora? Se o acúmulo, né, se é uma coisa que vinha desde 2010, sempre existiu as fraudes no INSS. Só que agora do governo Lula, pum, estourou para bilhões. Cara, o governo Lula veio para vingar, não tem choro. Matéria da Veja. Aliado de Lupe na Previdência já foi preso pela PF na corrupção. Os caras pegou gente, é envolvido no escândalo de corrupção e tacou lá para controlar o dinheiro dos aposentados. Não tem jeito. Até a Globo não tá conseguindo passar pano. Olha só esse trecho aqui em que a Sadi, né, e o Otávio Guedes criticam aqui. O Lupe falou que o INSS é pior do que um botequim, mas dá uma olhada nisso aqui. Esse, Otávio Guedes, é para você essa, que o INSS não é um botequim de esquina, que não dá para fazer em 24 horas. Uma instituição tem 6 milhões de contribuintes, um pouquinho mais, para as entidades associativas. E todo milhão, 200, milhão 300, milhão 400 pedidos novos. E mais o pagamento de mais de 40 milhões, 60 mil pessoas, não é um botequim da esquina. Se o INSS fosse um botequim, ministro Lupe, essa roubalheira descarada, essa inação, essa omissão e, quiçá, essa cumplicidade com o roubo não teria acontecido. Bota o dono de um botequim como ministro da Previdência, que nós estaremos mais bem servidos administrativamente. Pois é. Quem imaginaria que teria corrupção no governo Lula, né? E é impressionante a falta de intelecto desse pessoal que não consegue ouvir uma crítica, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Teve um aqui que escreveu o seguinte: decepcionante essa postura parcial da Sadi e do Guedes. Que bonitinho, né? Governo Lula tem 2 anos e 4 meses de gestão e está sendo responsabilizado por uma fraude que acontece há quase 9 anos. Nos poupe, né? Tão de sacanagem, né? É muita falta de conhecimento. 64% de todo esse rombo que acontece há 9 anos é no governo Lula. O presidente, um dos diretores do INSS recebendo poste, 17 milhões. O sindicato do irmão do Lula recebeu 100 milhões a mais. Normal, né? Normal. Não, aí veio uma outra sapiência aqui que tem até o símbolo do PT ali, né? O botequim era do Bozo e das organizações Globo. Lembrem-se disso, estavam todos juntos e misturados. Onyx Lorenzoni, Rogério Marinho, Sérgio Moro, inelegível, 7 mil militantes e todos os parlamentares do PL que votaram a portaria 166. O golpe era com o Supremo, com tudo. O rombo iniciou-se em 2016, quando se abriu a porteira para a boiada passar, para o golpe passar. Gente, não. No governo do Bozo, não havia investigação. Esse pessoal é tão sem noção, mas tão sem noção, que não entende que teve uma portaria para controle de fraudes aplicada no governo do Bozo, né? Mas essa galera, né, não entra na discussão, não sabe a discussão, né? Não sabe de 1/3 da missa. Essa é a verdade. Só sabe gritar Che Guevara, né? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.